Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto é uma promessa de Deus, de restauração. Deus trata o pecado do ser humano como uma doença que precisa de cura, de restauração. E nesse texto tem essa belíssima promessa de Deus para a nação, para um povo inteiro. E essa palavra tão conhecida, a mais conhecida, talvez o versículo mais conhecido desse livro, o segundo livro das crônicas dos reis de Israel, essa palavra vem trazendo esperança para o nosso coração, esperança de dias melhores, de restauração do nosso povo. E Deus diz que fará essa restauração a partir do nosso clamor. Quando ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o povo que se chama de cristão, o povo que diz que conhece a Deus, que clama a Deus, ele disse verdadeiramente, esse povo que chama pelo meu nome, se esse povo se humilhar, essa é a primeira atitude que nós precisamos ter, a atitude de humildade. Nós vivemos em um mundo de pessoas autoritárias, arrogantes, de homens que se acham ou se sentem poderosos. E o texto caminha numa direção que esse tipo de vida e de conduta leva o ser humano à queda. Tem um texto lá do livro de Provérbios que diz que a soberba precede a queda, precede a ruína. E essa é uma verdade que a gente pode constatar o tempo inteiro na vida das pessoas. Aquelas pessoas que se acham muito poderosas e que se acham dona das outras pessoas, ou que acham que podem mandar e dominar as outras pessoas, rapidamente elas serão envergonhadas. Deus, na sua graça, bondade e misericórdia, Ele preserva os seus pequeninos de maneira a lançar por terra ou derribar aqueles que se acham poderosos, escravizadores, aqueles que tentam humilhar os seus filhos. Então, essa postura, né, de um coração quebrantado, contrito diante de Deus, essa postura de tratar o outro, o ser humano, com dignidade, é uma atitude cristã. Nós aprendemos esses valores pelas Escrituras. Nós precisamos, então, aprender essa lição da humildade. Mas é mais do que uma humildade em relação ao outro, é uma humildade de submissão a Deus. Aqui nós precisamos nos humilhar diante de Deus, reconhecermos diante dele o seu poder, a sua infinita bondade e graça, e que sem essa graça, essa misericórdia de Deus, nós não teremos outro destino a não ser a queda, a vergonha, a destruição. Então, nós precisamos, como nação, nos voltarmos para Deus em um clamor, em profunda humildade, quebrantamento de coração, dobrarmos diante dele os nossos joelhos. Veja como o texto caminha nessa direção. Ele disse, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. Em seguida ele disse, esse povo orar. Então é uma humildade acompanhada de um grito por socorro, de um clamor, de um pedido desesperado a Deus, que faça uma intervenção direta, né, na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração, no nosso país, na nossa nação, e que transforme e que repreenda essas mazelas que nós temos, tantos problemas que nós vivemos, tantas lutas, conflitos que nós vivemos. O texto nos desafia a orarmos a Deus, a clamarmos por um tempo melhor na presença daquele que é todo-poderoso, que fez todas as coisas. Ele diz que se esse povo que chama pelo seu nome se humilhar e orar e também buscar a sua face, é uma atitude de querermos buscar a presença de Deus, não andarmos sozinhos. Nós não somos independentes de Deus, nós dependemos dele, precisamos dele, precisamos desesperadamente de Deus. Não queremos andar do nosso próprio jeito, não há um jeito humano certo para andar, só há um jeito correto de andar, em humildade, submissão à vontade de Deus. Então, buscar a sua face, buscar a sua presença, sermos cheios da sua presença, do seu Espírito Santo,
convite de Deus, o desafio que esse texto nos traz, é exatamente esse. Exige de nós uma resposta. Nós responderemos a esse chamado, nos humilhando na presença de Deus, clamando desesperadamente pelo seu nome, buscando a sua presença. E por último, o texto nos acrescenta que nós devemos converter o nosso coração, nos convertermos dos nossos pecados, nos convertermos dos nossos erros, daquilo que passa pela nossa mente, pelo nosso coração, dos desejos que são carnais, egoístas, vaidosos. Tudo isso precisa ser tratado diante de Deus. E eu preciso reconhecer isso, reconhecer as minhas limitações, fraquezas, reconhecer o meu pecado contra Deus, contra o meu semelhante. Veja como, se nós adotarmos essa postura, seguimos esses desafios que a palavra de Deus nos ordena, como isso vai mudando a nossa vida por inteiro. A maneira de tratarmos os outros nunca mais será a mesma. A maneira de nos referirmos a Deus nunca mais será a mesma. Faremos isso com muita reverência, humildade, obediência e respeito. Tudo muda a partir do momento que nós nos dobramos diante de Deus, o reconhecemos como Senhor, como Pai, como Deus poderoso, reconhecemos que somos fracos, pequenos e precisamos dele, reconhecemos que somos pecadores e que precisamos do seu perdão, e que sem o seu perdão o que restará para nós é a condenação eterna. Por isso nós precisamos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, buscar verdadeiramente a Deus. Só assim ele diz: eu perdoarei os teus pecados. Mas veja como isso alcança uma nação inteira. Sararei a tua terra. Tudo começa com a atitude do coração, desejo de buscar a Deus em humildade e em oração profunda. É assim que nós buscamos a presença de Deus. E quando nos arrependemos, algo extraordinário acontece. Se você mudar, muita coisa vai mudar ao seu redor. Se a sua visão do mundo mudar, você vai enxergar possibilidades. Você vai entender que o mesmo Deus que mudou a tua vida é capaz de mudar a vida do outro. Você sempre dará uma segunda chance ao outro, porque você sabe que a mesma graça com que Deus te alcançou, Ele pode alcançar a vida do outro. Você não é melhor do que Ele. E o que Deus fez em você, Ele pode fazer na vida do outro. Então, essa compreensão a gente precisa ter e entender que, ao restaurar a nossa vida, Deus está trabalhando na nossa nação. Deus não vai fazer isso só conosco. Ele vai fazer isso com o nosso povo, com a nossa nação. A promessa de restauração: ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15 ele diz: estarão então abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos, à oração que se fizer nesse lugar. Se orarmos assim, Deus responderá, e a promessa dele é de cura, de restauração para a nossa vida, para a nossa nação. Como precisamos disso? Esse é um dia especial para orarmos pela nossa pátria, orarmos pela nossa nação, que Deus nos dê a graça de termos uma visitação poderosa de Deus no meio do nosso povo, fazendo mudanças profundas nas estruturas da nossa sociedade, no coração de cada um de nós. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém.